Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos iniciar a nova revista, um novo trimestre. Estamos felizes porque Deus tem nos dado mais esta oportunidade. Quero desejar também um bom estudo aos nossos irmãos da live que nos acompanham a cada programação e que Deus possa abençoar a sua vida de uma forma toda especial. Se você está em algum grupo da igreja, é só pegar a revista digital de Jó e Deus vai abençoar ricamente. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite. Eu já falei aqui domingo, mas quero agradecer novamente. E a pastora Loide também, que é a nossa pastora presidente, por nos dar essa oportunidade, porque a gente vai pegando um pouco mais de conhecimento cada vez que a gente estuda a palavra do Senhor. Quem está com a revista na forma física, pode abrir na página 5 aí, por gentileza. Desculpa, na página 4. E quem está com a digital também pode abrir. E nós vamos estar comentando aqui a primeira lição, que tem por tema... Vamos ler o texto áureo, né, irmãos? Na página 3, texto áureo, estudo 1, introdução do livro, página 3, Jó, capítulo 1, versículo 1. Nós usamos esse texto no domingo passado, mas eu queria que os irmãos abrissem em Jó, capítulo 1, versículo 1. Você pode abrir na página 3 da sua revista ou pode abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 1. É um texto bem conhecido, né, pastora? Todos nós já temos já o conhecimento desse texto. E diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Página 4. A página 4, no esboço do livro, no tópico 2, foi a pregação do último domingo. A ministração do último domingo foi esse quadro amarelo aí. E se você não teve a oportunidade de assistir, já está no nosso canal do YouTube. Já tem a playlist lá da revista de Jó. Tem as 3 ministrações introdutórias do evangelista Jeuel e a ministração do último domingo. Então, ao entrar lá no nosso site, no nosso canal do YouTube, você vai encontrar as 4 ministrações. Então, esse quadro amarelo aí é basicamente a pregação de domingo. Nos 2 primeiros capítulos, nós temos as 5 primeiras lições da revista. É onde acontece toda a problemática de Jó. Toda a crise acontece nesses 2 primeiros capítulos. Nesses 2 primeiros capítulos, nós temos o diálogo entre Deus e Satanás. E nós temos aqui toda a prova. A perda dos bens, a perda dos filhos. Nós vamos ter aqui a questão da crise do casamento de Jó. Entrou em colapso o casamento de Jó. Nós vamos ter aqui a doença de Jó nesse capítulo 2. E nós vamos ter aqui, está no prólogo, onde vai falar da crise. Aí do capítulo 3, nós vamos ter aí o capítulo 3, Jó fazendo os seus questionamentos. Pelo menos 16 vezes ele pergunta: por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Deseja, inclusive, morrer. Ele fala assim: por que que teve seios para me amamentar? Por que que eu nasci? No capítulo 3. Aí do 4 ao 31, no capítulo 4 ao 31, nós vamos ter discursos de Elifaz, Bildade e Zofar, do capítulo 4 ao capítulo 31. E funciona da seguinte forma: Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde, Zofar fala e Jó responde. Aí termina o primeiro ciclo de diálogos. Aí no segundo ciclo, Elifaz fala, Jó responde, Bildade fala, Jó responde, Zofar fala e Jó responde. Aí Zofar não fala mais. Zofar fala apenas 2 vezes. Aí nós vamos ter o último discurso de Elifaz, Jó responde.
o último discurso de Bildade, e Jó responde. Já no quadrinho aí, número 4, no 3, vem um discurso de Eliú. Eu até coloquei aí, o começo do entendimento. Aqui, nesse tópico 3, apenas Eliú fala. Ninguém mais fala. Não temos mais palavra dos amigos, não temos mais palavra de Jó, apenas Eliú fala. E aí nós temos aí o desfecho do capítulo 42. No 4, o Senhor vai responder a Jó. Deus responde a Jó no 38 até o 42. E lá, no versículo 7, nós temos aí a mudança do cativeiro de Jó. Deus dando para Jó tudo em dobro. E aí eu peguei aqui, o pastor Gedeon Júnior, na introdução aqui, falando agora há pouco, foi uma história real. É uma história real. Não é uma invenção que o povo inventou, que é uma história de carochinha. Não, a história de Jó é real. Aconteceu. O livro de Jó está lá no grupo dos livros poéticos. O evangelista Jeuel, em uma de suas ministrações introdutórias aqui na Escola Bíblica Dominical, nos ensinou que o livro de Jó, ele é um livro, lá no grupo dos livros poéticos, é um livro muito importante, porque tinha que ter um personagem real naquele grupo de livros poéticos. Quais são os livros que estão ali? Eu convido você a abrir a sua revista na última página. Vai lá para a última página, onde tem a propaganda da leitura bíblica diária. Leitura bíblica diária é a propaganda do nosso projeto. Estamos estudando 1 Samuel. Estamos no capítulo 8 com a evangelista Verinha. Está uma bênção. Amanhã vai a 4ª parte e Deus tem falado conosco. Então, nessa propaganda aí, nós temos a divisão do Velho Testamento. Então, nós temos aí 5 grupos. Nós temos o grupo da lei, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Nós temos o grupo dos livros históricos, que vai de Josué a Esté. E aí nós temos o grupo dos livros poéticos, que vai de Jó a Cantares. E aí nós aprendemos que Jó, ele está encabeçando aí este grupo, porque é um personagem que existiu, é um personagem real. Quando Salomão fala em Provérbios, quando Davi fala em Salmos, quando Salomão fala em Eclesiastes, Cantares, ele vai falando de todo tipo de problemas que o ser humano possa ter. Todo tipo de problema, mas não tem um personagem, um protagonista em Salmos. Não temos um protagonista em Provérbios, não temos um protagonista em Cantares, não temos um protagonista em Eclesiastes. E Jó é poético. No 2º capítulo, no 3º capítulo já muda a narrativa, a forma de linguagem, passa a ser poesia, da forma que Jó fala, da forma que os amigos falam, se torna poesia. Então Jó é esse personagem real. Então Jó existiu. Então Jó, ele não é contemporâneo de Salomão. Ele está aqui no grupo dos livros poéticos porque o livro é uma poesia. Mas o livro de Jó, ele é muito antigo, ele é da era patriarcal, então ele está lá atrás. Então ele está aqui porque o Velho Testamento foi dividido em 5 grupos. Grupo da lei, grupo históricos, grupo poéticos, grupo dos profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, e o grupo dos profetas menores, Oséias até Malaquias. Então aqui fecha o Velho Testamento. O Velho Testamento é dividido assim. Mas Jó, ele está lá na era patriarcal. Então Jó existiu, Jó é um personagem real, e nós vamos mostrar nesse estudo onde Jó está localizado. Então ele não é contemporâneo do salmista, ele está lá na era patriarcal. Como que nós conseguimos provar isso? Nós conseguimos provar que Jó está lá atrás pelo simples fato da idade dele. A Bíblia fala que depois que Jó
passou por tudo que ele passou. Nós damos uma pincelada mais ou menos. E você conhece a história? A história não é nova, né? Nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra do Senhor. Talvez, tudo bem, possa ter algum irmão, alguma pessoa que esteja acompanhando a live, que está conhecendo o livro de Jó agora. Eu, por exemplo, eu entreguei uma revista para cada um dos colegas do meu trabalho. Possa ser sim que seja uma história nova. Eu tenho um primo que eu estou trazendo para a igreja. Então, possa ser que seja nova a história, mas nós conhecemos a história. E nós sabemos que quando chega no capítulo 42, que o Senhor muda o cativeiro de Jó, que Deus resolve falar com Jó e abençoar Jó, a Bíblia diz que depois de tudo isso, ele vive ainda 140 anos. Então, Jó, depois de tudo que ele passou, ele ainda vive 140 anos. A Bíblia não diz quanto tempo foi a prova de Jó. Em minhas pesquisas, eu pude perceber que está aqui entre 7 a 10 anos. Mas a Bíblia não diz. Mas muitos concordam que a luta de Jó durou até 10 anos. Desde quando Satanás estava ali naquela assembleia e houve aquele diálogo, quando o Senhor fala assim, pode ir e pode tocar em tudo que ele tem. A partir desse momento, até o momento que Deus resolve virar o cativeiro de Jó, durou aí no prazo de 10 anos. A Bíblia não diz também para nós qual foi a idade que Jó teve o seu primeiro filho. A Bíblia não diz para nós qual foi a idade que ele casou. Essas informações não estão na palavra do Senhor. Então nós, pelo menos eu, e conversando com o pastor Gedeon Júnior, vamos entender que Jó, quando ele começou a passar a sua luta, o seu problema, e teve ali o seu filho, ele estava aí com 70 anos. Vamos supor que ele tenha ali o seu filho com 50 anos, porque ele teve 10 filhos. Então, vamos aqui dizer, 10 filhos ele teve. A prova, quando ele começa, os filhos não são crianças, os filhos não são adolescentes, os filhos são adultos. Então, ele está diante de um cenário bíblico com filhos adultos, casado, com riqueza, com empresas, porque ele era riquíssimo, nós vamos aprender no decorrer das lições. Então, Jó era um homem adulto, com filhos adultos, casado. Então, Jó, quando começa a passar por essa prova, ele tem depois que ele passa pela luta, ele ainda vive 140 anos. Então, muitos estudiosos chegam à conclusão de que Jó viveu até 210 anos. 210 anos. Eu já ouvi pessoas dizendo há 240 anos. Então, Jó viveu aí entre 220, 210. Eu vou ficar com 210. 210 anos. Jó viveu, porque 140 anos é depois da prova. Antes, ele já tinha passado por toda essa luta. Agora, Abraão, ele viveu 175 anos. Isaac viveu 180 anos. Então, o primeiro motivo que ele é da era patriarcal é que quando vem o dilúvio, quando Noé recebe a palavra de Deus para poder construir a arca, porque todos estavam em pecado, o número de idade do ser humano, os anos de vida do ser humano reduz. Então, Noé, por exemplo, viveu 500 anos. Matusalém viveu, se eu não estou enganado, mais de 900 anos. Após o dilúvio, esse número cai. Nós não vamos ter pessoas vivendo 200 anos, 300 anos, 400 anos. Por exemplo, José, ele vive até 110 anos. E depois a própria palavra de Deus estabelece 120 anos, depois 80 anos. Depois que passar de... 80 ou 70? Que depois que passar em enfado e cansaço? 70? Então nós não vamos ter pessoas vivendo por muito tempo.
Então Jó, ele está na era patriarcal, porque a idade diz isto. Isso está na letra A da sua revista, aí na página de número 5. Então, ele ter vivido mais de 140 anos após os eventos do livro, o que sugere uma duração de vida de quase 200 anos. Abraão viveu 175 anos. Uma outra prova que nós podemos falar nessa noite, que Jó, ele era da era patriarcal, é porque Jó, no versículo 5 do capítulo 1, diz que ele levantava altares em prol dos filhos. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, essa questão de levantar altares era muito comum na era patriarcal. Por exemplo, Noé levantou um altar em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Abraão também levantou um altar, está lá em Gênesis 12, versículo 8. Em Gênesis 26 fala que Isaac levantou o altar, e em Gênesis 30 fala também que Jacó ergueu um altar. No texto áureo nós lemos, e a Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Quando nós vamos para Deuteronômio 12, versículo do 1 ao 14, e Levítico, versículo 14 a 19, já na era mosaica, na lei mosaica, foi estabelecido como deveria ser o sacrifício. Então o sacrifício deveria ser da seguinte forma: tinha que ter uma pessoa qualificada para fazer aquele sacrifício, que era o sumo sacerdote. E também tinha o local específico, designado por Deus, para que pudesse acontecer o sacrifício, que era Siló, e depois foi Jerusalém. Nunca que Jó faria um sacrifício se ele fosse na era mosaica, porque ele jamais sacrificaria, jamais ele levantaria um altar, se ele não fosse qualificado para poder estar realizando aquela cerimônia, aquele sacrifício, aquele holocausto. Os irmãos sabem o que aconteceu com Saul. Saul perdeu o trono porque foi sacrificar algo que não era permitido para que ele fizesse aquele sacrifício. Ele era um rei, ele não era sacerdote, e ele perdeu o trono. Então, a questão do altar, e Jó levantava o altar familiar. Então ele orava pelos filhos, ele sacrificava holocausto pelos filhos. E isto é bastante comum lá quando se fala em Gênesis, falando de Noé, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, irmãos, nós temos essas duas evidências, essas duas provas. Uma outra prova: as suas riquezas eram calculadas em termos de gado. Eu estava fazendo uma pesquisa, uma cabeça de boi, uma cabeça de vaca, aqui no Brasil, precisa de 1 hectare de terra para que esse gado possa crescer ali nesse espaço de 1 hectare de terra. Imagina quantos hectares de terra Jó precisava para poder cuidar de todo esse gado. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Uma junta de bois são 2 bois, então ele tinha 1.000 bois. E ele tinha 500 jumentas. Imagine quanto de terra Jó precisava para poder cuidar de todo esse rebanho. Então Jó era considerado, muitos comentaristas encaram Jó como um príncipe, um verdadeiro rei da sua terra, como se fosse o dono de Uz, porque a riqueza dele era muito grande. E Abraão era riquíssimo, Jacó era riquíssimo, Isaac também. Então a riqueza dele era calculado por gado, porque quando se fala em gado, se eu crio o gado, se eu tenho o gado, eu tenho que ter a terra.
Então, abrangia um espaço muito grande em Uz sobre o domínio de Jó. Então, Jó era um homem poderosíssimo, ele era um homem forte. Outra coisa, irmãos, que nós podemos ver aqui é que a ausência de referência a fatos da história israelita ou a lei mosaica também sugere que era uma era pré-mosaica. Então, no livro de Jó, nós não temos nada referente a holocausto, a candelabro, a incenso, a questão da arca, nada disso. Então, nós vemos que não foi escrito nesse período. Então, para fechar o raciocínio, Jó não está nos grupos poéticos, porque ele é contemporâneo de Davi, ou Salomão, ou Esté, porque ele vem depois de Esté e antes de Salmos. Não, ele está ali simplesmente porque, na hora de colocar os livros nos grupos para organizar o Velho Testamento, pelo fato de ser um livro poético, ele entra naquele grupo. Ele é da era patriarcal. Ele viveu lá atrás, lá em Gênesis. Inclusive, nós vamos ver na próxima lição, aqui na nossa igreja, e nas nossas igrejas, enfim, todos que vão participar, vai falar sobre o nome de Jó. Inclusive, um dos nomes de Jó, alguns comentaristas afirmam e falam que o nome de Jó significa Jobabe, que ele era... Isso não é cravando, né, irmão? Só vai passar por cima. E aí nós temos ali o pastor Gedeon Júnior para corrigir, a pastora Aloíde corrigir, se tiver alguma coisa errada. Então, quando chegar lá no nome, fala que é Jobabe, que Jó significa Jobabe. E a segunda Septuaginta, o nome Jobabe era filho de Zerá, e Zerá era filho de Reuel, filho de Esaú e filho de Jacó. Só para entender que ele está nesse contexto de Abraão, Isaque e Jacó. Afirmam também que Jó não era Jobabe, sim Jobe. Aí, em Gênesis 46:13, fala que ele era filho de Sacá. Se ele era filho de Sacá, então ele era neto de Jacó. Então ele está ali naquele bolo ali. Tá certo? Ele está lá com Abraão, com Isaque e com Jacó. Muito bem. Outro ponto importante que nós podemos entender é que o livro de Jó, ninguém sabe a sua autoria. Uns falam que foi Moisés, outros falam que foi o próprio Jó, outros dizem ainda que foi Davi, e tem uns que afirmam que foi Eliú, um dos personagens do livro de Jó. Então nós não temos quem escreveu, Jesuá, o livro de Jó. Não tem, ninguém sabe. Nós acreditamos que talvez quem tenha escrito foi Moisés. Mas eu não posso cravar, porque a Bíblia não diz quem escreveu. Nós não temos ninguém, nenhum comentarista, ninguém com autoridade para dizer que foi Moisés, não tem uma base para dizer, não, foi Moisés, tá, mas por que foi Moisés? Não, foi Eliú, tudo bem, mas por que foi Eliú? Então nós não temos uma base. Se nós não temos, então a gente não pode afirmar que foi Jó. Desculpa, quem foi o autor do livro de Jó. Então, irmãos, qual o propósito, então, pastora Selma, do livro de Jó? O propósito do livro de Jó vai tocar em questões, em problemas, em dificuldades que todos nós passamos. Eu até coloquei aqui na lição, acompanhe por gentileza na sua Bíblia, no tópico 4. O tópico 3, irmãos, sobre a questão do Edom, tem um mapa aí, e aqui nós temos um pouco sobre a história de Edom. Eu acredito que o pastor Gedeon Júnior deva trazer um estudo aí mais aprofundado sobre Edom. Então, acredito que o pastor deva colocar aqui e aprofundar mais sobre a questão do reino de Edom. Mas Jó está na terra de Uz. Eu estou lendo agora o 3.3, tá, irmãos? Antes de entrar aqui no 4. É porque eu lembrei desse tópico aqui. O nosso textuário nos diz que Jó era da terra de Uz, provavelmente localizada a nordeste da Palestina, próxima à terra deserta entre Damasco e o rio Eufrates.
A terra de Uz é por vezes identificada com o reino de Edom, aproximadamente na terra da moderna Jordânia, sudoeste e sul de Israel. Em Lamentações 4:21 fala: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. Então, nós temos aqui um pouco da história, conhecendo um pouco aqui de Edom. Você pode ler aqui na página 6 e um pouquinho aqui na página de número 7. Então, o propósito do livro, eu até comecei lembrando da última revista que nós tivemos aqui na igreja, escrita pelo pastor Gedeon Júnior, A Geração do Arrebatamento. E lá falava de guerras e rumores de guerras. E aí aqui na revista nós até citamos a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? Então, nós temos que entender que todos nós vamos passar por problemas, dificuldades, e é assim, ó, no estralar de dedos, tudo está bem, tudo está tranquilo, aí de repente, tudo vira, uma notícia que nós recebemos, algo que aconteceu na vida de um familiar nosso, então tudo muda. Então o propósito do livro está aqui na página de número 8, primeiro parágrafo. O livro de Jó lida com estas questões. E há uma pergunta crucial: se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem realmente justo, tal como Jó, sofra tanto? Qual terrível foi a prova que Jó passou? Quem sabe você que está lendo esta revista, está no meio de um furacão e faz vários questionamentos a Deus, perguntando o porquê de tanto sofrimento. Perguntas como: o que eu fiz para merecer tudo isso? Quando tudo isso vai acabar? Será que vou aguentar passar por essa prova? Então, eu falei domingo que se eu disser que a luta de Jó foi maior do que todos nós, tem até lógica, tem até sentido, porque ninguém passou o que ele passou. Foi muito cruel, assim, cruel no sentido de nós olharmos como seres humanos e ver tudo o que ele passou. Mas quando chega lá no 38, com aquelas 77 perguntas que Deus faz a Jó, que vamos aprender na lição de número 10, nós vamos perceber que nós não somos ninguém, que Deus sabe tratar com cada um de nós. Então, se eu falar que a luta de Jó é maior do que qualquer um que está aqui nessa igreja, e qualquer um que está me ouvindo, nós podemos até concordar e falar: realmente, a luta de Jó foi maior, porque ninguém aqui passou uma luta como a dele. Mas ali foi a luta de Jó, ali foi a prova de Jó. Deus olhou para Jó e fez com que ele passasse com aquela aprovação. É interessante que em nenhum momento Jó atribui ao diabo o que ele passou. Em nenhum momento Jó fala que foi o diabo. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó atribui tudo a Deus. Tudo que ele passou, ele atribuiu a Deus. Ele não atribuiu nada ao diabo. Então ali foi a prova de Jó. Deus tratou com Jó daquela forma. Então Deus, ele trata comigo de uma forma. Ele trata contigo de uma maneira. A maneira que ele trata com a pastora Selma é diferente da maneira que ele trata com a pastora Geide. A forma que Deus trata com a pastora Geide é totalmente diferente da forma que Deus trata com a minha esposa Elidiane. Mas nós vamos entender, irmãos, nós vamos entender nessa lição, nessa revista, que nós temos uma certeza: tudo está no controle de Deus. Aí eu quero que você olhe aqui para o tópico na letra A da sua página 8. Página A da página 8. Satanás, como adversário de Deus, teve permissão para provar a autenticidade da fé de um homem justo por meio da aflição. Mas a graça de Deus triunfou sobre o sofrimento, porque Jó permaneceu firme e constante na fé, mesmo quando parecia não haver qualquer proveito em permanecer fiel a Deus.
Então, a minha prova que eu estou passando, a prova que você está passando, que só você sabe o que é, nós temos que entender o seguinte: se você está passando por essa prova, é porque Deus permitiu que você passasse por essa angústia, por essa dor, por esse problema e por esta dificuldade. E nós vamos aprender na lição de número 3, que o livro de Jó coloca Satanás no seu devido lugar. Como diz Martim Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Então o livro de Jó coloca Satanás no seu devido lugar. Então, se Deus faz alguma coisa na minha vida, é Deus. Ele é que sabe. Ele tem o poder de todas as coisas. E detalhe, ele tem o poder de começar, ele tem o poder de terminar. A hora que ele falar acabou, acabou. Na hora que ele falar começou, começou. Ele domina sobre todas as coisas. Você pode ver que Jó não tem força para nada no texto. Aconteceu, eu estava pensando hoje, porque a gente vai pensando na lição, e vai pensando no texto, e vai pensando em tudo isso. Quando a gente lê o texto aqui, que Jó perdeu tudo, Jó perdeu 7.000 ovelhas, Jó perdeu o gado, Jó perdeu isso, Jó perdeu aquilo. Irmãos, vai muito além disso. Ele perdeu todos os seus empregados. Então vai muito além de olhar apenas para gado, apenas para boi, apenas para ovelha, vai muito além disso. Ele perdeu todos os seus empregados. Quando os sabeus vão ali, houve um confronto. Você acha que os empregados de Jó entregaram os bois numa tranquilidade? Você vem pegar os bois aqui de Jó, pode levar. Houve confronto, houve briga, houve guerra ali entre eles. E eles morreram à espada. Houve uma chacina muito grande, foram muitos empregados de Jó que morreram. Então a prova de Jó foi muito além do que a gente pode pensar e do que a gente pode imaginar. Então é algo que é muito grande, então é uma luta muito intensa, mas tudo isso tem um propósito de Deus. Aí você pode estar passando uma luta muito grande aqui na igreja, porque cada um tem a sua luta, cada um tem o seu problema. E ninguém pode falar que o seu problema é menor ou maior, é você que sabe. Você pode estar pensando o seguinte, como Jó, nós vamos entender na lição, aqui é apenas uma introdução, por isso que a lição fala, introdução do livro, nós vamos entender na lição que uma das maiores angústias de Jó foi o silêncio de Deus, porque Deus não falou com Jó. E aí talvez você esteja passando uma luta muito grande e você não tenha ouvido ainda a explicação de Deus. Letra B. Deus lida com situações demais elevadas para a plena compreensão da mente humana. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nós não compreendemos. Nesses casos, não vemos as coisas com a amplitude que Deus vê e precisamos da sua graciosa alta revelação. E Jó teve essa alta revelação lá no capítulo de número 38. A C fala: a verdadeira base da fé acha-se não nas bênçãos de Deus, nem em circunstâncias pessoais, nem em teses formuladas pelo intelecto, mas na revelação do próprio Deus. Então, quando nós analisarmos o discurso de Eliú fala para Jó que Deus fala de várias formas, de várias maneiras. Então, você deve estar passando por uma luta muito grande, mas haverá um momento que Deus vai se revelar a você e tudo vai ser esclarecido e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Letra D. Deus às vezes permite que Satanás prove os justos mediante contratempos, a fim de purificar a sua fé e vida, assim como o ouro é refinado pelo fogo. Tal provação resulta numa maior integridade espiritual e humildade do seu povo. Então, nós vamos aprender aqui também que existe um momento de Deus tratar conosco. Eu lembro, pastora Loide, que quando eu era pastor lá do Jardim Gá, eu preguei domingo uma mensagem
passando pela peneira. Eu preguei domingo na igreja, quando eu era pastor de Jardim Gá. Foi no domingo. E eu preguei passando pela peneira, e que pessoas vão passar pela peneira, e Deus vai abençoar aquela coisa toda. E na segunda-feira Deus levou a minha mãe. Eu que ia passar pela peneira. Eu estava pregando, nem sabia que era para mim. Aliás, você prega para você, né, em primeiro lugar. Mas ali eu estava pregando, mas nunca iria imaginar isso. E aí eu passei pela peneira, pude entender o que Pedro passou. Na verdade, o diabo queria, né, passar Pedro pela peneira. Então, irmãos, Deus vai te mostrar nessa revista, nestas lições, como que você vai segurar um pouquinho mais, aguentando a prova, passando por uma luta, como você vai entender, questionamento você vai fazer e está fazendo, isso é absolutamente normal. Mas Deus vai te mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas. Letra E. Embora os métodos de Deus agir, às vezes, parecem contraditórios e cruéis, conforme o próprio Jó pensava, ver-se-á no fim que Ele é plenamente compassivo e misericordioso. Então Deus é compassivo e misericordioso. Então você pode pensar que a forma de Deus agir é uma forma cruel demais. Por que Deus está fazendo isso com meu filho? Por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso, está fazendo aquilo? E Deus na hora certa vai te mostrar todas as coisas. Ou seja, nós não podemos sair de perto de Deus. Não é porque uma luta vai vir que eu vou me afastar de Deus. E detalhe, né, pastora Selma, tem situações que ninguém pode ajudar. Porque pastor Gedeon Júnior, por que os amigos de Jó não tiraram ele dali do lixão? Eles tinham dinheiro também. Então vamos fazer o seguinte, ele faz. Vamos fazer o seguinte, Bildade. Bora fazer o seguinte, Eliú, bora tirar Jó daqui. Por que Jó tem que ficar aqui? Vamos tirar ele, vamos levar para um local, vamos cuidar dele, vamos cuidar das feridas dele. Vamos tirar Jó daqui, porque é o nosso amigo, e vamos tirar ele daqui. E aí, eles entendiam o seguinte, é uma prova de Deus com ele. O Jesuá está ali, ele tem o Iesus e o Jesuazinho. O Jeremias está aqui, ele tem o Filipe e tem o Benjamim. Vou dar um exemplo para os irmãos entenderem. Aí eu vou ao banheiro, e o Jesuazinho aprontou alguma coisa ali, e o Jesuá fala assim, você está de castigo, e você vai ficar aqui, e você não vai sair daqui. Eu tenho autoridade para falar que ele não está de castigo? Quem acha que eu tenho, levante a mão. Eu posso falar, Jesuazinho, conversa, rapaz, vai lá para a igreja, eu estou te tirando do castigo. O Benjamim coloca o Filipe, ou o Benjamim de castigo. Eu tenho autoridade. O negócio é tão sério que se eu colocar o André de castigo, nem a minha esposa pode tirar ele do castigo. Porque eu coloquei. Se eu falar para o André, você está de castigo, e você vai ficar no sofá aí, vai sair só quando eu levantar, ninguém tira. Só eu que tiro. Então é mais ou menos assim, Deus, na cabeça dos três, não mexe não. É Deus tratando com Jó. É Deus tratando com Jó. Então nós não vamos ficar os 7 dias em silêncio. Nada, Deus não falou nada no primeiro dia. Segundo dia, Deus não falou nada. Terceiro dia, Deus não falou nada. O quarto, o quinto, o sexto, o 7º dia, em silêncio total. Só olhando a situação de Jó. No 8º dia, é que Jó fala. E aí Jó começa o capítulo 3 com os questionamentos dele. Então tem situação que ninguém pode fazer nada, é só você e Deus. Se Deus permitiu que Satanás agisse, porque só Deus é que pode fazer isso, Satanás só vai até onde Deus permite, aí é com Deus.
Mas nós temos que entender o seguinte: eu vou aguentar até o fim. É como eu falei domingo, a luta vem e passa. Não desanime não, que a luta vem, mas a luta passa. Então você não pode ter medo do diabo. Ah, que o diabo é isso. Ah, que o diabo é aquilo. Eu sempre falo, irmãos. Tem pessoas que supervalorizam demais as obras do diabo. Ah, que o diabo fez isso, que o diabo tocou aqui, que o diabo fez ali. Não, meu irmão. Ele só vai até onde Deus permite. Porque senão, Deus, se não tivesse falado aquilo ali, ele matava Jó. Porque o diabo tem ódio de quem é temente a Deus, de quem se desvia do mal, de quem é íntegro, de quem é reto, de quem é justo. Então, é claro que ele mataria Jó. É menos um temente a Deus. Aí Deus falou: faça tudo, só não o mate. E ele não o matou, porque ele só vai até onde Deus permite. Conclusão. A forma como se inicia esse livro nos mostra um relato historicamente confiável. Muito tem considerado o livro de Jó como apenas ficção, como uma bela parábola judaica com um final feliz, como uma lição de moral. Muitos têm afirmado que tal homem chamado Jó jamais existiu. Mas o livro inicia claramente, não como uma parábola, mas como uma história, ou uma experiência de uma pessoa que existiu literalmente. O livro menciona que havia tal homem, menciona o nome dele, o lugar onde ele vivia, e que, se comparado, por exemplo, com as parábolas do Novo Testamento, veremos uma grande diferença, pois parábolas omitem essas informações, sendo elas desnecessárias. Tudo isso mostra que o escritor do livro de Jó, que nós não sabemos quem foi, o escritor do livro de Jó desejava que as pessoas soubessem que essa é uma história real, de uma pessoa real, que viveu na antiguidade, e é este homem que iremos conhecer ao longo desse trimestre. Então nós vamos conhecer passo a passo a partir do próximo domingo. Inclusive domingo é dia dos pais, e aqui na lição 2 tem 15 ensinamentos maravilhosos para os pais, e nós vamos aprender aqui, no nome de Jesus, no próximo domingo, porque Jó era um excelente pai, cuidava da vida espiritual dos filhos, e nós vamos aprender aqui. Irmãos, eu não sei se deu para passar tudo de forma que os irmãos tenham compreendido, mas em resumo Jó existiu, a história é real, não é no grupo dos livros poéticos, está ali por uma questão de visão, ele é da era patriarcal. A idade nos mostra isso, a forma que ele adorava e sacrificava nos mostra isso. Ninguém sabe o autor, ninguém sabe, talvez seja Moisés, que escreveu o Pentateuco, e aí já aproveitou, já escreveu a história de Jó. E, finalizando, cada um aqui tem uma prova, cada um aqui tem uma luta. A minha luta é diferente da sua, mas todos nós temos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, e nós vamos conseguir passar por tudo isso, dando glória a Deus, e o nome do Senhor Jesus vai ser engrandecido e glorificado. Então não perca nenhuma das lições, participe, venha aprender da palavra do Senhor. A cada domingo, nós vamos ter aqui uma lição abençoada. Eu não sei se o pastor Gedeon Júnior vai usar as quartas-feiras para complementar e aprofundar um pouco mais. Se for, venha também, porque é outro estudo da palavra do Senhor, então independente disso, vamos estar na quarta-feira e Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Nós temos que ter o coração de Jó, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e exaltado. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse estudo. Ó Deus amado, venha colocar em nosso coração o desejo, Senhor, de estarmos na Tua presença. Que possamos, Senhor, entender que Tu, ó Deus, tem um momento certo de agir em nossa vida. Senhor amado, a luta que eu estou passando tem um propósito. A Tua palavra diz, o que Tu fazes agora, muitas das vezes eu não estou entendendo, não vou entender.
E tu vai falar, não é na hora que eu quero, não é na hora que eu desejo, não é na hora que eu penso. Tu, ó Deus, irá falar é na tua hora, no teu momento, no teu agir. Por isso, meu Deus, em o nome de Jesus, venha, ó Pai, tocar em cada coração. Venha, Senhor, a cada lição nos ensinar o que é passar por uma luta, o que é passar por uma prova. Meu Deus amado, nós não sabemos quais são as investidas do diabo contra nós. O diabo, Senhor, está tentando, ó Pai, tragar a vida de cada um que aqui está. Mas louvamos o teu nome, Senhor, que ele não tem poder para nos atingir, porque tudo pertence a ti. E tu, ó Deus, nos guarda, nos livra. Ao nosso redor está a tua proteção, está a tua graça, está a tua glória. Pai amado, em o nome de Jesus, Senhor, vá abençoando o meu irmão que está pensando em desistir, que está pensando, meu Pai, em olhar para trás. Fortaleça o meu irmão, fortaleça a minha irmã, e que possamos seguir firmes, ó Pai, porque com certeza nós iremos cantar o hino da vitória. Senhor Jesus, muito obrigado, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Gedeon Júnior. Glória a Deus. Como Deus é bom, né, irmãos? Pegue a lição em casa, abra, leia com calma, estude direitinho, porque Deus tem literalmente muito a falar ao nosso coração. Amém? Eu não sei se você já tinha pensado nisso, mas Jó, além de ser um personagem real, não é ficção, é real. A Bíblia não diz abertamente o momento em que ele viveu, mas quando você monta o quebra-cabeça, você tem a noção exata do momento que ele viveu. Você se lembra quem foi Abraão? Se lembra de Isaac? E Jacó? Jó viveu nesse período. Entendeu a lição? Jó viveu no período patriarcal. Quando você junta todos os dados, você consegue ver isso. E aí é só revisar a lição, bem direitinho. Jó não era íntegro? Não era justo? Jó sacrificava? Jó matava animais e dizia, Deus, perdoa meus filhos? Então Jó não viveu na época de Moisés, né? Calma. Na época de Moisés, só Arão e seus descendentes podiam sacrificar. Não é verdade? Por que Jó sacrificava? Porque antes de Moisés, Abraão sacrificava. Quem mais sacrificava? Isaac. Quem mais? Jacó. Tá, peraí. Mas Jó não poderia ter vivido antes de Abraão, Isaac e Jacó? Não, por causa da idade dele. Jó viveu 140 anos depois que passou a prova, não é? E ele passa a prova com filhos adultos, né? Então Jó chegou no máximo a 200 anos. Junta todos esses dados. Não dá para botar Jó antes do dilúvio. Não dá para botar Jó em Moisés. Só cabe Jó aonde? Junto com Abraão, com Isaac e com o quê? Aí por isso que muitos dizem que quem escreveu a história de Jó foi Moisés. A gente não sabe. O que a gente sabe
é que Deus é fantástico. E tem muita coisa nessa revista para a gente. Amém? Parabéns ao pastor Heber pelo ensino. Você já tinha pensado em tudo isso? Já tinha juntado todos esses dados? Já tinha somado 2 mais 2 igual a 4? E olha que o Heber não usou todos os argumentos. Leia a revista. No primeiro ponto ainda tem outros pontos fantásticos. É que não houve tempo. Mas louvado seja o nome do Senhor. Está muito boa a escrita, a revista está muito bem dimensionada. E eu, no próximo domingo, estarei aqui para aprender como ser pai, como Jó. Deve estar fantástico, hein? Louvado seja o nome do Senhor. Só Deus para te recompensar, Heber. Pelo ensino. Você já tinha pensado em tudo isso?